Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38. Assim está escrito: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 37 e 38. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade propícia de festas natalinas, de celebrações, de memórias. Para alguns, apenas um comércio, uma troca de presentes, uma reunião de famílias, mas para outro, o mais importante é que esta época, o que se referenda é o nascimento de Jesus, prometido por Deus ao longo dos séculos e cumprido na plenitude dos tempos, quando Deus determinou que se cumprisse. Dentro desse texto, vamos falar sobre as alegrias pelo nascimento de Jesus, ou alegrias do Natal. Conta-nos o texto que, após várias promessas de Deus, desde o Éden, passando pelos profetas, passando pelos poetas, pelos reis, pelos profetas, chegou o dia em que Deus havia estabelecido de enviar o seu Filho ao mundo. E ele então vai ao encontro desta virgem pura, que na profecia de Isaías diz que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Quando chega o tempo, Deus envia o anjo Gabriel, que é o portador das boas novas. Sempre vamos ver Gabriel nas suas aparições, referindo-se a boas novas. E aqui ele se apresenta lá na cidade da Galileia, numa cidade lá chamada Nazaré. Ele encontra lá Maria, a Virgem, e o Senhor orienta o anjo, que era ela. Ele se dirige a ela e faz a seguinte saudação: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Uma saudação que ela ficou encantada e ao mesmo tempo perplexa para entender o que é que estava acontecendo, porque até então ela não sabia. E o anjo então diz a ela, quando ela se turba, para que ela não temas, não tenha medo, não fique preocupada, não fique insegura diante daquela saudação, porque ele diz o seguinte:
porque achaste graça diante de Deus. Foi a virgem que achou graça diante de Deus. E, portanto, Deus decidiu, na vida dela, cumprir esta promessa maravilhosa. E diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e o seu nome, e será chamado, e por-lhe-ás o nome de Jesus, Salvador, Libertador. Foi esta a saudação que Maria recebeu, e quando ela entendeu o teor da mensagem do anjo, aí ela ficou mais obcecada por entender como era que aquilo ia se fazer, porque a promessa é de que iria nascer um bebê, ele seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo, o Senhor lhe daria o trono de Davi, seu pai, e ele iria reinar eternamente na casa de Jacó, e o seu reino é sempiterno. É um reino que não tem fim. Quando ela observou estas palavras e quem era o que estava sendo anunciado para ser gerado no ventre de Maria, ela disse: então, como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? E o anjo explica passo a passo. As coisas de Deus são com muitos detalhes, com muita franqueza, com muita transparência. Deus não faz nada às escondidas. Deus faz tudo da melhor maneira e dando o passo a passo. Então diz o seguinte: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Foi isto o que o anjo disse. Como ele iria ser gerado? Ele ia ser gerado pelo Espírito Santo. Deus, o Pai, deu a semente e o Espírito Santo trouxe aquela semente para depositar no ventre daquela mulher e ela então gerar o Filho de Deus para que ele viesse encarnar-se, tornar-se homem e habitar entre os homens nesta terra. Quando ela entendeu como as coisas iriam se fazer, então ela disse o seguinte: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela entendeu que era um plano, era um propósito de Deus, havia chegado o momento e ela foi a escolhida pelo Senhor para que esta profecia se cumprisse no tempo exato. Observemos que o anjo foi em busca de Maria, lá na Galileia, a uma cidade chamada Nazaré. Foi ali que ela recebeu esta maravilhosa notícia da concepção sobrenatural de Jesus. E recebeu e colocou-se à disposição. Enfrentou alguns contratempos, porque como as pessoas iriam olhar para ela, uma virgem grávida, e um noivo que ainda não tinham se casado, não tinham se relacionado, como é que este jovem que estava desposado com ela, José, iria enfrentar esta situação? Ele bem que intentou deixá-la secretamente para não macular o caráter e a vida de Maria. Mas o anjo que apresentou-se a ele disse que aquilo era obra do Espírito Santo, que ele não deveria deixá-la. Ela estava em cumprimento de uma promessa de Deus dita há milênios atrás, mas que agora chegou o momento de ela se cumprir, e ela foi a escolhida pelo Senhor para isto. Então José aquietou-se, atendeu e obedeceu à orientação de Deus através do anjo para que ele continuasse o seu relacionamento, a sua vida com Maria, até que chegasse o momento do seu casamento. Como agora ela estava grávida do Espírito Santo, que gerou nela o menino, ele deveria esperar o nascimento deste menino para depois, então, juntar-se a Maria e ter a família. Bem, e foi assim que aconteceu. Concepção sobrenatural,
porém um nascimento natural, normal, como qualquer ser humano que vem sobre a face da terra. Este anunciado do nascimento de Jesus, a promessa e o cumprimento na vida daquela virgem chamada Maria, despertou no coração dela alegria, porque ela estava pronta, ela estava disposta, estava segura de que era o plano de Deus, e ela se colocou com toda a disponibilidade para que Deus cumprisse nela aquilo que havia enviado o anjo Gabriel para revelar a Maria. Quando ela pensa sobre tudo isto, e que ela seria, de agora em diante, chamada bem-aventurada, porque abrigou no seu ventre a geração do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para humanizar-se nesta terra e habitar entre os homens. Ela então foi tomada de alegria, de inspiração, e o evangelista Lucas deixa registrado aqui o Cântico de Maria, nos versículos 46 até o versículo 54, que diz assim, são palavras do Cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como, pois, falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Este foi o Cântico de Maria. E nos primeiros versos, verso 46, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. 47, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, aquela jovem, aquela virgem que estava agora gerando Jesus no seu ventre, estava nutrindo para a sua formação, ela recebe a inspiração de Deus e é tomada de alegria. A alma passa a engrandecer ao Senhor. O espírito se regozija, se alegra em Deus. Olha o que o nascimento de Jesus resultou na vida de Maria, e vamos observar de outras pessoas também, que consideramos como sendo as alegrias do Natal, ou alegrias pelo nascimento de Jesus. Aqui, em primeiro lugar, está Maria alegrando-se por ser aquela escolhida por Deus, dentre tantas jovens, dentre tantas virgens que havia naquela época, por aquelas redondezas, porque eles esperavam o cumprimento da promessa. E a promessa dizia que seria através de uma virgem. Então, todas elas estavam na expectativa de serem a escolhida pelo Senhor Deus. Mas quando ele envia o anjo Gabriel, ele já envia certo. Ele envia para Galileia, a uma cidade chamada Nazaré, a uma jovem virgem chamada Maria. Portanto, o endereço foi certo. A pessoa já estava definida e escolhida por Deus para que realizasse este milagre sobrenatural, esta operação divina no ventre de Maria, para que fosse gerado nela o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o cumprimento de promessas milenares que haviam sido feitas por vários profetas,
mas que agora, naquele momento, estava cumprindo-se para dar a conhecer ao mundo, à humanidade inteira, que Deus que promete é o Deus que cumpre o que prometeu. E ele estava agora cumprindo esta promessa de o seu filho despojar-se de sua glória, assumir a forma humana e nascer entre os homens e viver entre eles para trazer-nos a claridade do plano da salvação, da reconciliação e descobrir-nos a realidade do Pai, para que nós tomássemos conhecimento. Maria alegrou-se sobremaneira. Passou-se o tempo, próximo de ela dar à luz ao seu filho, gerado pelo Espírito Santo, cujo nome era Jesus. Houve um homem, César Augusto, que proclamou um decreto para que todas as pessoas fossem alistar-se na sua cidade de nascimento. Maria estava residindo em Nazaré, tanto ela quanto José, mas eles não nasceram ali. Eles vinham de Belém, portanto estavam residindo numa outra cidade. E o decreto ordenava que eles fossem à cidade de origem, de onde eles nasceram, para ali fazerem o decreto, o recenseamento, o levantamento das pessoas nascidas naquela cidade e vivas atualmente no tempo de Maria. Então eles foram, mas tudo isto não era o acaso, mas era Deus dirigindo e governando a história para cumprir plenamente as promessas que ele permitiu através dos seus servos que ficassem registradas para estudo e esperança e expectativa daqueles que se ocupavam com as Escrituras Sagradas. E eles foram para Belém. Só que ao chegarem lá, muitas pessoas que tinham saído de Belém voltaram por causa do decreto do alistamento, e a cidade estava empolvorosa, estava cheia, estava lotada. Não tinha mais nenhum lugar, não havia mais nenhuma hospedagem, não havia nenhuma hospedaria onde tivesse um lugar para abrigar um casal ou que seja uma jovem grávida. Não tinha. Tudo estava repleto, estava completo e não tinha lugar. E estava chegando o momento do nascimento de Jesus. Parece que as dores do parto já começavam a se sentir no corpo de Maria e eles precisavam de um lugar. E não encontraram. Não havia lugar para eles na estalagem. As acomodações estavam todas ocupadas. E eles foram então direcionados para uma manjedoura, para o lugar onde os animais passavam a noite. E foi ali que eles encontraram um lugar para passar aquela noite. E acontece que aquela noite foi a noite preparada por Deus para o nascimento do seu filho Jesus Cristo. E Maria deu à luz a Jesus naquela manjedoura. Um lugar simples, humilde, mas foi ali que nasceu o Salvador, Cristo Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas nada daquilo estava acontecendo desapercebido, porque o profeta Miqueias havia anunciado que o local do nascimento do Messias seria em Belém da Judéia, Belém Efrata, uma pequena cidade insignificante, mas que a partir do nascimento daquela criança, aquela cidade se tornaria conhecida mundo afora, porque dela iria sair o que seria guia sobre Israel, o governante do mundo. E foi ali, nestas condições, que o Senhor Jesus veio à luz, veio ao mundo, nasceu de maneira
natural, como qualquer um de nós. Foi recebido nos braços de Maria, amamentado por ela, e ficaram ali o tempo necessário para que depois pudessem se locomover para outros lugares. Mas o que é importante é que, na noite do nascimento de Jesus, Maria, antes de ele nascer, só pelo fato de receber a promessa que ele seria gerado no ventre dela, ela já se alegrou sobremaneira e deixou registrado este cântico maravilhoso. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E agora, com o nascimento de Jesus, lá naquela manjedoura, Deus movimenta os céus para fazer conhecido o nascimento do seu filho. Ele então envia anjos que presenciaram o nascimento de Jesus. E agora eles foram por aquelas campinas próximos ali daquela manjedoura, onde pelas vigílias da noite os pastores guardavam em vigília os seus rebanhos, cuidando deles para que nenhum mal lhes acontecesse. E o anjo, quando toma conhecimento do nascimento de Jesus, os anjos se regozijam diante de Deus. Eles se alegram com o cumprimento das promessas de Deus. E nós podemos referenciar a alegria do anjo no capítulo 2, versículos 10 e 14, que diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E no 14 eles cantam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos alegraram-se com o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Então vimos aí, em primeiro lugar, a alegria de Maria por gerar o Filho de Deus. Quando ele nasce naquela manjedoura, os anjos se regozijam, se alegram diante da presença do Altíssimo, porque a promessa cumpriu-se. Jesus nasceu, o Cristo de Deus, o Salvador, que é Cristo Senhor. E ele dizia: vos trago novas de grande alegria. Não era uma alegria qualquer, era uma grande alegria, contagiante. Por quê? Porque nasceu Cristo, nasceu o Salvador do mundo. E eles agora, alegres, se dirigem aos pastores que guardavam os rebanhos durante a noite. E diz a eles, quando o anjo se apresenta, nos versículos, capítulo 2, versículo 9, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de um resplendor, e eles tiveram grande temor. Foi aí que o anjo os confortou e disse: não temais, vos trago novas de grande alegria. E os pastores, quando tomaram conhecimento e viram aquele coral de anjos louvando a Deus, eles tomaram responsabilidade com aquela mensagem e disseram o seguinte, depois que os anjos se recolheram: vamos, pois, até Belém. Belém predito por Miqueias. Belém, onde Maria estava. Belém, onde Jesus nasceu. E os pastores foram a Belém. Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Eles foram, viram o menino, contaram a Maria como as coisas tinham acontecido, estavam tomados de alegria, de surpresa. E depois, quando eles voltam para os seus apriscos, no versículo 20 diz: e voltaram os pastores
glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto e como lhes havia sido dito. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui a alegria dos pastores ao receberem a mensagem do anjo e se dirigirem a Belém e verem literalmente com os seus olhos a Jesus nascido na manjedoura. Aquilo encheu o coração deles de gratidão, de alegria, de reconhecimento diante de Deus, que eles voltaram glorificando e louvando a Deus, tomados de grande alegria. Aleluia! Em quarto lugar, nós encontramos quando, passado os 8 dias, Jesus foi levado, passado os dias necessários, aos 8 dias, Jesus foi circuncidado, foi levado ao templo, e lá estava um homem chamado Simeão, já com uma idade avançada, mas ele tinha conhecimento das Escrituras, e ele cria plenamente que veria o Cristo de Deus antes de morrer. E ele estava na expectativa, na esperança de que ele poderia aparecer a qualquer momento. E chegou o dia em que Jesus foi levado ao templo, foi levado para circuncidar-se, e foi levado então para que Simeão tomasse conhecimento deste menino. No capítulo 2, versículos 29 a 30, assim está escrito: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Simeão estava vivendo em função de uma promessa. Ele não morreria enquanto não visse o Cristo do Senhor. E diz que, pelo Espírito Santo, ele foi movido a ir ao templo naquele dia. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei, Simeão toma aquele bebê, aquela criança, nos seus braços, e aí ele retrata o que por tanto tempo estava esperando. Ele o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, pois a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. A alegria de Simeão em pegar o menino Jesus em seus braços, cumprimento das profecias. E o Espírito tinha revelado que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E agora estava ali, diante dos olhos dele, nos braços dele, o menino Jesus, sendo apresentado diante de Deus. Simeão foi tomado de grande alegria pelo nascimento de Jesus. Mas em quinto lugar, nós encontramos neste mesmo capítulo 2, os versículos 36 a 38, que diz assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade,
tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Também, dirigido pelo Espírito de Deus, uma viúva com 84 anos, que não se ausentava do templo, porque sabia que pela Escritura Jesus seria apresentado no templo, e ela não queria perder esta oportunidade por nada. Ela estava lá, em oração, em jejuns, em vigílias, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Ana recebeu a alegria de ver Jesus no templo para ser apresentado. Olha quantas pessoas em posições específicas determinadas por Deus foram informadas do nascimento de Jesus e, ao terem esta notícia, eles foram tomados de grande alegria, de contentamento, de gratidão, de satisfação, de reconhecimento. Como as coisas de Deus são simples. Ele não procurou a elite, ele não procurou os poderosos, os reis, os soberanos, para anunciar o nascimento do seu filho. Mas ele procurou as pessoas mais humildes da sociedade e encheu-as de graça, de alegria, e revelou para elas a sua promessa, que estava para cumprir, e também quando ela se cumpriu. Então nós observamos aqui alegrias pelo nascimento de Jesus. Pelo menos 5 pessoas aqui envolvidas com este nascimento maravilhoso, que hoje comemora-se o Natal. No Natal nasceu Jesus. Ele não nasceu 25 de dezembro. Isso não importa para nós, o dia em que nasceu ou o dia em que morreu. O que importa para nós é que ele nasceu. Ele foi gerado por Deus. Ele veio à existência. Ele marcou a história com a sua vida e ministério. E os livros sagrados, a Escritura Sagrada, registra os passos de Jesus entre os homens aqui na terra. Isso é o que nos basta para crer em Jesus, o enviado de Deus, gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Então observamos em primeiro lugar a alegria de Maria quando recebeu a promessa de que seria a mãe do Salvador, a mãe de Cristo o Senhor. Em segundo lugar, a alegria do anjo quando Jesus nasceu e eles receberam de Deus o encargo de anunciar o nascimento de Jesus. Eles se alegraram, deram glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vos trago novas de grande alegria. Contou aos pastores. Os pastores se dirigiram a Belém, em terceiro lugar. E quando voltaram para os seus apriscos, voltaram glorificando e louvando a Deus. Expressões de alegria diante de Deus pelo nascimento de Jesus Cristo. E quando cumpriu o dia que Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado, lá estava Simeão, que foi revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem ter visto o Cristo do Senhor. Ele o toma nos braços e agradece a Deus e diz que já pode partir, tomado de alegria. Mas naquele mesmo templo, em quinto lugar, estava ali Ana, da tribo, filha de Fanuel, da tribo de Azer, com 84 anos, mas não se ausentava do templo dia e noite, em orações, vigílias e jejuns.
E quando Jesus lá foi apresentado, ela louvou a Deus e ela falava dele a todos que encontrasse em Jerusalém. Ana foi tomada de alegria. Jesus veio, cumpriu o seu papel e voltou para a presença de Deus o Pai. E quando o Evangelho é pregado e o Espírito encontra liberdade de trabalhar nos nossos corações, Cristo nasce em nosso coração. E quando Cristo nasce em nosso coração pela fé, nós somos tomados de uma grande alegria. Alegria da salvação providenciada por Jesus Cristo. Ele nasceu no meu coração. Ele nasceu no teu coração. Ele nasceu no nosso coração. Ele continua nascendo a todo dia naqueles que, tocados pelo Espírito, são convencidos e atraídos a Jesus e o confessam como Senhor e Salvador. Cristo nasce dentro deles. E a alegria se estampa na vida, no rosto, no comportamento, pois eles se tornaram a habitação do Senhor Jesus aqui na terra. Cristo habita em mim. Cristo habita em você. Cristo habita em nós. Portanto, alegremo-nos com o nascimento maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tributemos-lhe honra, glória, louvor, adoração, ações de graças, majestade e glória. Ele é digno. Ele venceu. Ele triunfou e está à direita do Pai. As alegrias do nascimento de Jesus, ou as alegrias do Natal. Que neste dia o seu coração seja renovado com a alegria da vida de Jesus, usufruindo na tua vida e te conduzindo com segurança para desfrutar da salvação e da vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.